Meus amores, mais uma aula de química. Assunto de agora, continuação daquilo que estamos discutindo, que é cinética química. Como que a gente avalia e de que depende a velocidade de uma reação química. Por enquanto, o que nós vimos que para eu avaliar a velocidade de uma reação química, basta eu pegar a variação que houve na quantidade de uma substância envolvida na reação e o tempo de reação química. Se a quantidade de substância química varia muito em pouco tempo, a reação química foi rápida. Se essa variação é pequena ao longo do tempo, a reação química foi lenta. Isso aí já vimos. Só que há uma outra maneira de avaliarmos a velocidade de uma reação química, que diz o seguinte, conhecida como Lei de Gutenberg and Wage, que diz que a velocidade de uma reação química é uma constante que multiplica a concentração dos reagentes envolvidos na reação elevado ao expoente Rzinho. Vamos tentar entender essa expressão antes de exemplificar. O que é que a expressão nos diz? Nos diz que quanto maior a concentração de um reagente em uma dada reação química, maior é a velocidade da reação. Chega a ser óbvio, quanto mais reagente eu tenho, mais rapidamente a reação química ocorre. Que tem a ver também com o que já vimos, que no início de uma reação química, a reação química é sempre mais rápida, por haver uma maior disponibilidade de reagentes para interagir. Agora, observa mais um pouco essa expressão. Aparece um Rzinho, que eleva a concentração do reagente a um dado expoente. Esse Rzinho tem um nome. Ele se chama ordem da reação. E você verá daqui a pouquinho de onde veio esse Rzinho. Observe uma reação química que eu quero avaliar a velocidade com a qual ela ocorre. Por exemplo, vamos supor que hidrogênio reagirá com oxigênio para produzir água. Uma reação das mais triviais que a gente conhece. Para que a equação fique equilibrada, balanceada, eu vou colocar aqui um 2 e aqui um 2. Segundo essa lei, eu poderia dizer o seguinte, que a velocidade dessa reação é uma constante que multiplica a concentração dos reagentes. Só que aqui os reagentes são 2H2 e 1O2. Então na expressão ficaria algo assim, ó. Concentração de hidrogênio envolvida na reação, concentração de hidrogênio de novo, como se o hidrogênio fosse um outro reagente do processo. Consegue entender? Tem 2H2 ali, concentração de H2 vezes concentração de H2. Tudo isso vezes a concentração do oxigênio. Faça agora uma álgebrazinha. Álgebra. Velocidade da reação constante, x vezes x é x ao quadrado, concentração de hidrogênio ao quadrado, concentração de oxigênio, que é o outro reagente da reação em questão. Observa aqueles números que deixam a equação balanceada, proporção 2 para cada um. Eles acabam virando expoentes das concentrações dos reagentes. Quando eu vou calcular a velocidade da reação química. E na prática o que isso significa? Vê se entende. Significa que, observa, se eu dobrar a concentração de oxigênio, a velocidade da reação dobra. Grandezas diretamente proporcionais. Agora, se eu dobrar a concentração de hidrogênio, 2 ao quadrado, 4. A velocidade da reação vai aumentar
4 vezes. Adil, isso significa na prática o quê? Significa que o hidrogênio interfere mais na velocidade da reação do que o oxigênio. E qual é o motivo do hidrogênio interferir mais na velocidade da reação? Vocês estão acompanhando? Observa isso. De novo, se eu triplicar a concentração de oxigênio, 3 elevado a 1, a velocidade da reação triplica. Se eu triplicar a concentração de hidrogênio, 3 ao quadrado, 9. A velocidade da reação se torna 9 vezes maior. Eu acho que preciso agora te mostrar um questionamento para você entender por que substâncias diferentes interferem de maneira diferente na velocidade de uma dada reação química. Observe o que eu farei. Eu vou pegar gás hidrogênio e tentar fazer com que ele reaja com oxigênio. Da seguinte maneira, assim ó. Aqui tem um balão contendo gás hidrogênio, hidrogênio gasoso. Aqui uma válvula que eu posso abrir ou fechar. No outro setor, aqui eu vou colocar um balão contendo oxigênio. Gasoso. Abre a válvula. Fornece energia para quebrar ligações químicas que haviam, para que novas sejam formadas. Os átomos de hidrogênio, quebrei a ligação, viajam nesse sentido. Os átomos de oxigênio, quebrei a ligação, no sentido contrário. Pergunta: aonde serão formadas se forem as primeiras moléculas de água? Mais perto do balão onde tem gás hidrogênio ou mais perto do balão onde tem gás oxigênio, supondo que os dois estejam numa mesma temperatura? Deixou de ser química, virou uma questão de física e importantíssima. Observa isso. Se os dois gases estiverem numa mesma temperatura, defina o que é a temperatura medida do grau de agitação térmica. Então as moléculas de hidrogênio e ou átomos têm a mesma agitação que as moléculas e ou átomos de oxigênio. Se a agitação é a mesma, supondo que a temperatura aqui é T e a temperatura aqui é T, eu posso dizer que, continua acompanhando, a energia cinética das moléculas ou átomos de hidrogênio é a mesma energia cinética das moléculas ou átomos de oxigênio. Vamos de novo. 2 balões de gás, gases que irão interagir. Se a temperatura dos dois é a mesma, a energia cinética dos dois é a mesma. Sigamos. Como é que você calcula energia cinética? Vamos lembrar? Massa quadrado da velocidade por 2 para o hidrogênio. Igual massa quadrado da velocidade por 2 para o oxigênio. Agora, consulta uma tabela periódica. A massa molar do hidrogênio é 1. Posso cortar aqui, obviamente. O que sobrou? 1 vezes velocidade do hidrogênio ao quadrado igual a massa molar do oxigênio é 16. 16 vezes velocidade do oxigênio ao quadrado. Tira a raiz quadrada tanto desse lado quanto do outro. Você vai chegar à seguinte conclusão: a velocidade que os átomos de hidrogênio ou moléculas têm, tira a raiz. Raiz quadrada de 16 é 4. É 4 vezes maior do que a velocidade que os átomos de oxigênio têm, ou moléculas. Tá, que legal, se eu abrir a válvula, é provável que
as primeiras moléculas de água a serem formadas nessa reação química serão formadas mais próximo do balão que tem oxigênio do que no balão que tinha hidrogênio. Exatamente pelo fato dos átomos e moléculas de hidrogênio terem uma maior velocidade, enquanto as moléculas de oxigênio ou átomos andam até aqui, na mesma temperatura, esses caras andam até aqui. E é por isso, guarda, que substâncias químicas diferentes, não é só isso, esse é o motivo. Esse é o motivo para que substâncias químicas diferentes interfiram de maneira diferente na velocidade de uma reação química. Faremos mais análises nesse sentido. Só para fechar o encontro de hoje, observa, uma reação entre nitrogênio gasoso e hidrogênio gasoso. Por que aqui 1? Por que aqui 3? A interferência do hidrogênio na velocidade da reação é maior. Tenta descobrir quantas vezes maior a interferência da velocidade das moléculas de hidrogênio na velocidade da reação é maior. Tenta descobrir, usando esse raciocínio, quantas vezes as moléculas de hidrogênio são mais velozes que as moléculas de nitrogênio. E essa é a razão para que eu escreva assim, ó. A velocidade da reação seria, nesse caso, uma constante, concentração desse reagente elevada a 1, reação de ordem 1, concentração do hidrogênio elevada ao cubo, ordem 1, ordem 3. 1 mais 3, ordem total 4. Continuaremos fazendo essa análise de que substâncias químicas diferentes podem interferir de maneira diferente na velocidade de uma reação química.